Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o sistema endócrino, a sua molécula do hormônio aí, o cortisol principalmente, qual a relação que eles têm com a ansiedade, porque que todos os seus sintomas da ansiedade estão vinculados a esse sistema endócrino e à produção de hormônios do estresse. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter mais saúde e disposição. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. É um prazer ter você aqui comigo e as lives acontecem terças, quintas e sábados, onde eu respondo os comentários. Então, clica aí, dê um like, comente, compartilhe e assine o canal. Bem-vindo! Então, queridos, eu sempre falo aí no canal que a resposta ao estresse, o sistema de resposta ao estresse, ele vai ativar no corpo uma série de modificações, uma série de transformações. E é isso que a gente precisa entender cada vez mais. E uma das transformações que acontece no corpo é realmente aí o sistema endócrino, né? E ele tem as glândulas que vocês estão vendo aí nesse desenho aí. Então, o hipotálamo, uma glândula, a glândula pineal, a hipófise, né? Você tem aí todos na sequência também, o timo, as suprarrenais, o pâncreas, o ovário e os testículos são glândulas que produzem também hormônios. Mas o que nós precisamos prestar atenção aqui, principalmente, é no hipotálamo e nas suprarrenais que ficam, tá vendo? Essas glândulas em cima dos rins aí, no meio do desenho, do corpo está aparecendo. E também a hipófise que está ali, né? Ou seja, por que é importante a gente prestar atenção nisso? Eu sempre falo aqui dessas glândulas e desses hormônios, da produção desses hormônios. Porque quando você está preocupado, tenso, o seu corpo acredita que você está em perigo, e aí o hipotálamo, que é essa glândula que está aí, tá vendo? É uma glândula que está bem aí no meio da cabeça, vocês estão vendo aí ela, e ela vai ativar todo o sistema endócrino para produzir mais hormônios. Então, ela vai ativar justamente essas suprarrenais que estão aqui para produzirem o hormônio de estresse, o cortisol. E aí eu quis fazer esse vídeo justamente para explicar para vocês como que a força das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus medos, eles vão trazer toda essa modificação, essa transformação no seu corpo. E é isso que a gente precisa estar deixando claro aí para vocês, né? Essa transformação, ela acontece justamente porque você tem aí todas essas modificações hormonais. E isso é um impacto muito grande, porque os hormônios são substâncias químicas que vão entrar, sendo produzidos por essas glândulas, entrar na corrente sanguínea e percorrer o corpo todo. Então, você imagina aí o cortisol, a adrenalina, sendo aí liberados pelas glândulas e estando no sangue, percorrendo todo o seu corpo e criando o quê? Todas essas tensões, todos esses sintomas que nós tanto falamos aqui. Então é muito importante você entender que a sua mente e o seu corpo estão conectados. Então, quando você pensa, emociona, esse seu pensamento, essa sua preocupação, o seu medo, a sua forma mais temerosa de viver, as suas restrições, elas vão causar modificações no cérebro, fazendo com que essas glândulas, principalmente o hipotálamo, ele comece aí a falar para você, olha, tem que produzir hormônios aí, né? E isso que acontece nesse processo. E essa molécula do cortisol vai afetar o corpo inteiro, como vocês sabem, que eu sempre falo aqui no canal. Então, essas glândulas endócrinas, elas estão localizadas aí no corpo todo, como vocês viram na figura, e elas controlam muito as funções do corpo. Elas que vão ajudar você a manter as várias partes do corpo trabalhando em equilíbrio umas com as outras, porque são substâncias químicas. Então, essas glândulas endócrinas, elas produzem e liberam a maior parte dos hormônios do corpo, que são descarregados diretamente da corrente sanguínea, né? Então, os hormônios são os mensageiros químicos do corpo. Tudo que é químico aí, os hormônios são responsáveis por comunicar, por levar para todo o seu corpo. E uma vez que esses hormônios estejam segregados na corrente sanguínea, eles vão estimular outros órgãos a realizar processos específicos para obter certos resultados. Como, por exemplo, o crescimento, né? A gente cresce porque os hormônios são ativados aí. A reprodução, o nascimento de crianças, também está controlado por essas reações químicas. Os hormônios, principalmente as mulheres aí, têm alterações hormonais
quando estão grávidas, na menopausa, na menstruação. As mulheres, geralmente, essa mudança hormonal ela é mais aparente, né? No homem acontece também, mas de uma forma mais sutil. Então, os hormônios eles viajam para células específicas do corpo, onde os efeitos são provocados. E no caso da ansiedade, os hormônios aí do cortisol, por exemplo, ele vai atuar justamente ativando a sua musculatura, ativando o sistema simpático do corpo, que é um sistema nervoso autônomo, para que você produza aí toda essa excitação, os tremores, o nervosismo, a excitação, as sensações de tontura, porque aí vai alterar todo o seu corpo. Então, geralmente, os hormônios agem mais lentamente e eles são ativos durante um período de tempo mais longo. Essa que é a questão. É como se fosse, eu sempre faço essa analogia, como se você pensar num filtro de barro que nós temos aqui no Brasil. Eu não sei se você tem aí na sua região, aqui em Minas, em Belo Horizonte, a gente tem um filtro de barro que ele é muito conhecido, então ele foi até premiado internacionalmente, dizendo que é um dos melhores filtros para filtrar água, para limpar água, né? Então ali tem gota a gota pingando para que o filtro fique cheio. E os hormônios também são parecidos com isso. Eles vão lentamente pingando na corrente sanguínea e eles ficam muito tempo. Por isso que a recuperação da ansiedade é lenta, porque os hormônios vão pingando ali na corrente sanguínea e eles demoram a sair, né? E eles são capazes de alcançar resultados completos com quantidades muito pequenas. Então, pequena quantidade de hormônio, ela faz um estrago gigantesco. Então, em alguns casos, menos de 1/1000º de grama, olha para você ver, 1/1000º de grama, é coisa pequenininha, pouquinho, é suficiente para que uma tarefa seja concluída, né? Então, enquanto o cortisol está ali na corrente sanguínea, é muito pouco para ele fazer um estrago muito grande. E quando ele fica muito tempo, aí é mais complicado. E ele geralmente fica muito tempo. Então, a área do hipotálamo, do cérebro, lembra aí que eu mostrei para vocês, essa área do hipotálamo, ela que é responsável aí, ó, deixa eu mostrar de novo aqui para vocês, essa, não é? Ela está aí, então aqui, ó, quando você tem aí, na pontinha aí lá em cima, o hipotálamo, bem na cabeça, né? Vocês estão vendo aí, ó, e está aqui, e aí o hipotálamo, ele que é o grande aí, ele que é uma glândula que liga as glândulas endócrinas ao sistema nervoso. Então, ele é um grande responsável. Lembra quando eu falo aqui, o seu cérebro fica tenso, nervoso, com medo, ele vai ativar a amígdala, que é uma área pertinho do hipotálamo, a amígdala vai falar assim para o hipotálamo, olha, produz hormônio aí, bicho, né? E uma das principais funções do hipotálamo é transmitir impulsos e estímulos entre o cérebro e os órgãos. E ele faz isso recebendo os transmissores químicos liberados pelas células nervosas do cérebro e responde liberando os hormônios apropriados, né? Então, essa função do hipotálamo, ela acontece e ela que faz esse estrago todo, que eu sempre falo para vocês aí, ó, gente, as pessoas falam, mas por que esses sintomas não acabam logo? Por que está acontecendo? Por que eu estou sentindo, mesmo tomando medicamento ou fazendo tratamento, eu continuo sentindo sintomas? Porque os processos químicos dos hormônios estão na corrente sanguínea e eles não vão embora rápido. Então, essa interação automática entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, quer dizer, todas essas ramificações nervosas e as glândulas, é muito próximo, muito rápido. É coisa, assim, de segundos. E também há uma forte ligação entre os hormônios e as emoções. É isso que a gente precisa entender. Cada um deles afeta o outro. Então, tanto as emoções afetam os hormônios, quanto os hormônios afetam a emoção. Porque são processos químicos que a gente está vivendo. Os sentimentos emocionais, eles podem desencadear certos hormônios também. Eu vou repetir isso. Então, os sentimentos, as emoções, o seu medo, a sua raiva, o seu temor, eles vão desencadear a produção de mais hormônios. Então, um aumento ou diminuição de certos hormônios, ele pode desencadear certos sentimentos emocionais. Então, tanto a emoção produz mais hormônios, quanto a produção ou diminuição dos hormônios vai fazer com que você se sinta de uma forma diferente, com mais ansiedade, menos ansiedade, ou depressão, ou agitação, ou outro sintoma. Então, mais uma vez, um pode afetar o outro, né? Por isso a gente precisa estar muito atento. As emoções afetam os hormônios afetam as emoções. Essa interação normal das glândulas endócrinas e os sistemas reguladores são essenciais para um corpo saudável, né? Um conjunto de glândulas, essas glândulas, principalmente as glândulas suprarrenais,
ela vai desempenhar um papel assim, fundamental nos transtornos da ansiedade. E é isso que a gente precisa cada vez estar mais claro, entender, para que você, né, você entenda cada vez mais que realmente o seu pensamento, a sua emoção, o seu medo, ele vai desencadear mais ainda esses hormônios, o estresse, a produção deles, e eles vão aumentar os sintomas que são tão ruins. Então, as duas glândulas suprarrenais, né, adrenais, elas são chamadas de adrenais, que estão aí em cima aí dos rins, vejam, nessa figura aí, aqui embaixo, né, tá vendo, ó? Em cima dos rins, as glândulas suprarrenais, elas que são aí situadas em cima do rim, ela, como a gente fosse um chapéuzinho aí, tá vendo? Cada glândula adrenal é composta de 2 componentes, cada um com funções separadas. A medula interna dela, ela está muito ligada ao sistema nervoso, ela produz 2 hormônios chamados de adrenalina e noradrenalina. E a cobertura externa, chamada de córtex, né, dessa glândula, produz uma série de hormônios conhecidos como esteroides, inclui aldosterona e cortisona, também chamado o famoso cortisol. E aí que entra o perigo, porque realmente o cortisol ele é muito importante, que ativa o nosso cérebro, ativa o nosso corpo, mas ele também produz muita ansiedade se ele fica a longo prazo, e aí ele vai diminuir a sua qualidade de vida, a sua paz interior, que tanta gente quer, né? A gente quer paz interior, pelo amor de Deus, né? Então, o sistema endócrino com as glândulas localizadas em várias partes do corpo, ele produz a maior parte dos hormônios, e esses hormônios viajam para células específicas do corpo, né? E aí você precisa estar muito ligado, entendendo aí que essas glândulas suprarrenais, elas têm um papel fundamental na ansiedade, porque elas vão liberar os hormônios adrenalina, noradrenalina, cortisol diretamente da corrente sanguínea quando estão estimulados. Então, em vez de entrar em todos os detalhes aqui, porque é muito técnico, eu vou estar falando com vocês à medida aqui que o vídeo vai avançando. Você sabe que o cérebro é uma máquina incrível, né, gente? Biológica, capaz de coisas aí maravilhosas. Então, a gente entendendo isso, você compreende por que esses hormônios estão atuando e por que eles fazem tanto estrago no seu corpo. A gente aprende muitas vezes como o corpo funciona em relação aí ao estresse, ao medo, principalmente dos sintomas, né? Agora, é importante isso que eu estou falando aqui, o cérebro aí, essa colocação das glândulas é fundamental. E você tem aí uma série de áreas do cérebro, o tálamo, por exemplo, ele é responsável pela comunicação, interpretação, revezamento do cérebro, é o centro das visões, sons, então ele vai decompor sinais visuais de entrada, forma, cor, sinais auditivos por volume, dissonância, e também as partes aí do córtex, do córtex especificamente. Então, o tálamo ele tem um papel importante na sensação de dor, na atenção, no alerta, na memória, né? E aí que a gente precisa entender que realmente como que o cérebro e mente estão ligados e como que você pode cada vez mais, compreendendo isso, fazer escolhas de acalmar, de ficar mais tranquilo, porque isso também vai ajudar demais, né? Lembra, eu sempre falo da amígdala, ela é a área de alerta do cérebro, né? E ela é a única responsável por enviar os alarmes para o corpo e do resto do cérebro. Então, ela vai falar para o hipotálamo lá, ela glândula produz hormônio. E esse núcleo emocional do cérebro tem um papel principal para acionar a resposta ao estresse. E essa informação ela é passada através da amígdala com um cunho, um significado muito emocional. Muitas partes do cérebro são responsáveis pelo medo, mas os cientistas acreditam que a amígdala é a região primária, é a mais forte. E há 2 massas de núcleo nessa amígdala, que é como se fosse uma amêndoa. Elas estão aí perto do hipocampo, na porção aí lobo temporal. Então, quando a amígdala está excitada, ela vai realmente fazer com que esse corpo produza mais neurônios, falar para o hipotálamo lá, produz hormônios aí. E isso vai prejudicar cada vez mais o nosso organismo, né? E é isso que precisa ter essa clareza. Por que eu estou falando nesse vídeo aqui nesse sentido? Porque é difícil, às vezes, as pessoas entenderem que nós temos aí essas alterações hormonais causadas pelo sentimento, né? Causadas pela emoção, pelo pensamento, né? E isso porque as pessoas acham assim, as mudanças hormonais é através de remédios, né? Então, as mulheres, por exemplo, que tomam anticoncepcional, elas têm aí alterações hormonais na menstruação, na menopausa, na gravidez. E aí parece que são só esses eventos. Mas o tempo todo nós estamos vivendo aí interações hormonais. E quando você
prepara e você vivencia as suas emoções, principalmente quando você aprende a armazenar novas memórias, situações perigosas, você acha que pode aprender que as coisas são perigosas e não. Então, o centro da memória ele é vital para armazenar informações que são vindas dos 5 sentidos. E essa memória é que ela vai transformar os sentimentos e vai trazer toda essa confusão toda, né? Então, compreender como que a gente funciona esse lado cerebral, ele é muito importante para você, compreendendo isso, você pode entrar mais no tratamento, como eu falo aqui. O tratamento da ansiedade ele é gradativo, ele é uma recuperação lenta, que no mínimo demora 6 meses. Então, você tem que ter muita paciência, muita tolerância. E o vídeo aqui do canal também, como todas as lives, eu falo aqui justamente para vocês compreendam essa questão neurobiológica e neuropsicológica, para que vocês possam entrar mais e participar do treinamento. Então, muitas vezes os remédios vão auxiliar, né, no alívio do sintoma, mas não vão resolver a causa, porque a causa está nas emoções, nos pensamentos mais negativos, mais derrotados, né? Você se sentir mais para baixo. E aí, essa área do cérebro, que é o córtex, né, que é a área córtex pré-frontal, e a área aqui total, ela que realmente é a área do raciocínio do cérebro, ela precisa ser ativada, porque lá dentro a amígdala está excitada, e a amígdala do medo, e o hipotálamo também. Então, a gente precisa de outros passos para equilibrar. Por isso que eu falo aqui, meditação, psicoterapia, relaxamento muscular progressivo, porque quando você faz essas atividades, você está melhorando a função cerebral, né? Então, ele é o córtex pré-frontal aqui na nossa testa, ele é vital para desligar a resposta ao estresse. Porque a ameaça passou, mas ele precisa falar assim, olha, já passou, relaxa aí, né? Então, essa área do cérebro, ela é conhecida como o freio da ansiedade. Se a gente não tem esse freio, fica muito complicado da gente desenvolver, né? Então, assim, o vídeo é com esse objetivo de você, cada vez, criar essa alternativa para você. E eu sei que realmente é um tema, às vezes, árido, porque envolve conceitos técnicos da ciência, mas é muito importante tomar essa consciência e cada vez você conhecer esses efeitos da ansiedade no seu corpo. Se você gostou desse vídeo aí, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas e vai ser muito legal ter você aqui comigo. Então, por favor, assine aqui se você não assinou ainda, né? E você pode também, como você sabe, mandar um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, com o seu celular para a gente agendar uma sessão online. Você pode mandar aqui também direct mensagem no Instagram, me segue lá no Instagram e no grupo do WhatsApp que acontece aí para a gente. Eu sempre passo para vocês nas lives, você entra no grupo e pode participar com perguntas também. Queridos, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Um beijo.